Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Às vezes, você está tão preocupado em ir na igreja para receber bênçãos, milagres, que você esquece de aprender. Como a dona Lica colocou aí, quem aprende não depende e se defende. As pessoas estão tão iludidas, enganadas, massacradas com conquistas que esquecem de aprender as coisas de Deus. Porque é colocado na sua mente que Deus, Ele é o seu empregado, para assim dizer fácil. É colocado para você que o simples fato de você ir na igreja já resolve os seus problemas. É colocado para você que com Deus não tem dificuldade. É tudo fácil. Então você cria uma imagem de Deus errônea, equivocada. Você cria, você acredita, você imagina, você supõe que Deus, Ele é maravilhoso. Que Deus, Ele está pronto para te atender em tudo que você precisar. Sem que você faça nada para honrá-lo, a não ser, como dizem alguns pastores, dar o seu dízimo, a sua oferta. Porque honra na igreja moderna é dízimo e oferta. Você pode ver. Vamos honrar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Essa é a conversa de todo mundo. Ninguém fala, vamos honrar a Deus com o nosso caráter, com a nossa boca, como eu falei no dia de ontem, que Deus disse para Jeremias, você será a minha boca. Não, ninguém fala isso. Então, honra a Deus se resume em dízimo e ofertas. Então, você passa a acreditar nisso. Você acha que ser cristão é apenas ir na igreja, dar dízimo e oferta e cantar e orar. Você acha que ser cristão é isso, porque te ensinaram isso. Então, quando você só acredita nisso, é fácil você ser manipulado. E a maior prova para que você veja, para que você entenda o quanto você está sendo manipulado e enganado, são os resultados da sua própria vida. Você depende mais do pastor do que de Deus. Essa é a verdade. Você confia mais no seu pastor da sua igreja do que em Deus. Porque tudo é o seu pastor. Tudo se resolve na igreja. Por isso, você vai na igreja todos os dias. Eu vou falar de Jeremias novamente. Sabe por quê? Porque Jeremias, ele teve apenas um tipo de pregação. Apenas um tipo de pregação. Desde quando Deus escolheu ele, até o final da vida dele, ele não mudou o tipo de pregação dele. Talvez você já tenha dito, pô, o Bispo Sérgio prega sempre a mesma coisa. Ah, não vou ver os vídeos dele não. Você pensa nisso. Você gosta daquele pastor que inventa para você.
Jeremias só teve um tipo de pregação, não somente ele, mas todos os profetas. Mas eu estou falando de Jeremias de algum tempo. Ele só teve um tipo de pregação. Não porque ele queria, é porque Deus mandava. Deus mandava. É só você ler o livro dele. Ele não mudou para se sentir considerado. Ele não mudou para se sentir simpático. Ao contrário. Quanto mais perseguiam ele, mais ele falava contra o pecado e a idolatria. Você acha, você crê que todo mundo que está pregando é de Deus. É o que você acha. Eu vou ler para você, vou provar para você que não é isso. Capítulo 5, se a dona Lica puder fazer a gentileza, eu agradeço. E o versículo é o 31 de Jeremias, capítulo 5, 31, que diz o seguinte: os profetas, os pastores, profetizam falsamente. E os sacerdotes, pastores, dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Então, a falsidade, a mentira, tem que ter duas pessoas. Quem fala e quem aceita. Que deve ser o seu caso. A verdade é a mesma coisa. Quem fala e quem aceita a verdade. A mentira não é diferente. Então está escrito aqui. Está escrito, obrigado, Ana Lica. Os profetas profetizam o quê? Falsamente, mentirosamente. E dominam pelas mãos deles. Quer dizer, usam a força, o domínio, o rigor, a ameaça, o medo. Ou não é isso que acontece? Mas tem um detalhe. O povo deseja isso. O povo gosta disso. Nós estamos vendo aí as eleições. Os partidos de esquerda são anti-Deus. Anti-Deus. Contra a família, contra o nascimento de uma criança normalmente, são a favor do aborto, das drogas, já disseram que são a favor até do assalto, mas o povo vota nessa gente. Então depois não venha reclamar e culpar o Bolsonaro, ou quem quer que seja o outro político, porque o povo deseja políticos que são contra a família. A partir do momento que uma pessoa diz, olha, eu sou a favor do assalto, das drogas, do aborto, essa pessoa não podia nem sair na rua. Nem sair na rua, porque ela é anti-Deus. Mas o povo bate palma para essa gente. Aí você olha, eu não acredito em pesquisa, mas vamos supor que seja verdadeira. Está em primeiro lugar, está em segundo lugar. Então a história se repete. Então a mentira, ela ganha terreno quando você aceita ela. A verdade é a mesma coisa. Então a história se repete. Os profetas profetizam falsamente. Você não repara. Por que você não repara? Porque você só vai para a igreja em busca de bênçãos. Bênção. E o pastor não tem nada para te oferecer a não ser falar da pobreza. A pobreza serve no Nordeste para trampolim para os políticos. Quantos anos você ouve que eles vão acabar com a pobreza? Na igreja moderna, a pobreza também serve para os pastores, porque eles só falam que vão tirar você da pobreza, da pobreza, da pobreza, da pobreza. Então, se você analisar, e eu estava pensando hoje de manhã, se você analisar, a pobreza é o carro-chefe dos políticos. A pobreza é o carro-chefe dos pastores, não é o pecado. Mas o carro-chefe de Jeremias era o pecado.
Ele só falava contra o pecado. Ele não mudou um momento a sua pregação porque Deus não permitiu. Então, para você que diz, o Bispo Sérgio fala a mesma coisa, eu falo aquilo que Deus manda eu falar. Enquanto Deus mandar eu falar, eu vou falar. Goste você ou não. Então, a mentira, ela persiste porque tem gente que gosta. Está escrito aí, ó. O meu povo gosta. O meu povo gosta de mentira. O meu povo deseja pastores enganadores. As igrejas estão cheias, mas de enganadores. Você vai lá na igreja, você não vê temor. Você vê a maneira que as pessoas se vestem. Você não vê temor dentro da igreja. Você vê a maneira que o pastor se veste, a esposa dele se veste. Ela não se veste adequadamente. Ela se veste para mostrar, ou ele, para mostrar para as pessoas, para que alguém diga, a senhora está tão bonita, para não dizer está tão gostosa, apetitosa. Então, a igreja se tornou um circo, aonde o palhaço principal é o pastor e o altar é um picadeiro. Mas tem gente que gosta disso. Os políticos, eles vivem da sua pobreza, da sua ignorância. Os pastores, a mesma coisa. Quanto mais ignorante você for, mais promessas os pastores vão fazer para você. Então a pobreza, a palavra pobreza, o pobre, é um trampolim para político. O Lula está prometendo tirar todo mundo da pobreza. No mundo inteiro tem pobre. A Bíblia fala que nunca acabaria os pobres. No mundo todo, eu estou aqui nos Estados Unidos, aqui tem muita gente pobre. Muita gente pobre. E a cada dia aumentando mais. É que você não conhece. Aí você vai ver a razão da pobreza. A pobreza não é a falta de dinheiro. A pobreza tem várias razões, ramificações. Pessoas preguiçosas, pessoas que só querem ver novela, futebol, carnaval, pessoas que ganham hoje, mas já gastaram ontem, pessoas que querem viver na moda. A pobreza tem várias ramificações. Mas a culpa é do Bolsonaro. A culpa é do político. Aqui nos Estados Unidos tem muita gente pobre. Aqui também tem gente catando lixo para comer. E é no país mais rico do mundo. Aqui tem trabalho sobrando, se você não sabe. Aqui precisam de 15 milhões de trabalhadores. 15 milhões. Enquanto no Brasil tem 10 milhões de pessoas desempregadas, aqui está faltando 15 milhões de pessoas. No Canadá, está faltando milhões de trabalhadores. Mas a pobreza tem as suas razões. Então os políticos, não, porque a pobreza, porque não pode ter, porque é inadmissível que tenha pobre, a pessoa está morando, e quando acontece um desastre natural da natureza, como aconteceu em Recife, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, aí os políticos deitam e rolam. A culpa é do Bolsonaro. E você é estúpido, você acredita nisso. Então os políticos se aproveitam das desgraças. Os pastores, a mesma coisa, na sua maioria, não todos. Eles se aproveitam, você vê que sempre é a mesma ladainha. Não, você vai deixar de ser pobre, você vai deixar de ser pobre. Porra! Procura saber a raiz da pobreza. Procura saber porque a pessoa é pobre. O que mais dá audiência na televisão? Novela, reality show, Big Brother. O que mais dá? O rico não vê Big Brother. O rico não vê novela. Porque o rico estuda. O rico acorda cedo, ele vai dormir tarde, ele se empenha, ele investe, ele guarda dinheiro, ele tem um plano B. O pobre não. O pobre é Big Brother, é novela, é carnaval, é seleção brasileira. A camisa, eu sou patriota. Não, você é idiota. A diferença é quase parecida. Patriota e idiota. Você é idiota.
Ah, eu sou pobre, a culpa é do Bolsonaro. Eu sou pobre, a culpa é do Bolsonaro. Não, a culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. Mas você é tão idiota que você acredita que a culpa é do Bolsonaro. Ué, o Bolsonaro só está 3 anos. No governo, o PT ficou 16 anos. A culpa é do Bolsonaro. Então, você não tem caráter, é mentiroso, gosta de falsidade, gosta de facilidade. Então, a melhor forma para você é ir para a igreja. Porque na igreja, você vai descansar e esperar que o pastor e Deus façam tudo por você. Você não quer fazer nada. Então isso é uma mentira. Por isso que os pastores profetizam falsamente. Mas o povo gosta, está escrito aí. Ah, eu vou para a igreja. Tudo se resolve na igreja. A igreja virou casa lotérica. Virou bingo. Ou leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? Então eu vou para a igreja. Estou com problema? Vou para a igreja. Eu sou pobre? Ah, o pastor falou que vai mudar a minha vida, o político também. Então, existe raízes, existe razões. Ao invés de você ficar indo para a igreja ou ficar incomodando a Deus, olhe no espelho, safado. Olha no espelho e fala, por que eu sou assim? O que eu estou fazendo de diferente para mudar a minha vida? Nada, não estou fazendo nada. Só vou para a igreja. Porque o pastor vive da sua ignorância. Não todos. E os políticos a mesma coisa. Você já viu como é que os políticos aparecem dizendo que vai tirar você da pobreza, que precisa de educação, educação de primeiro mundo, saneamento básico? A conversa é a mesma. A mesma. Mas o povo é ignorante, o povo não estuda, o povo não lê. Com toda a internet, os pastores deitam e rolam. Eles profetizam fantasias para você. Profetizam fantasias, mentiras, mas tem quem gosta. Então a pessoa tem uma dor de cabeça? Ah, vou para a igreja. A menstruação não chegou? Eu vou para a igreja. O cocô não está saindo? Eu vou para a igreja. Estou com dor de cabeça? Eu vou para a igreja. Tudo é igreja. Aqui nos Estados Unidos, já falei 1 milhão de vezes, a igreja só abre domingo. Porque o povo estuda, o povo trabalha. Mas no Brasil a igreja abre todo dia, 24 horas por dia, e a pessoa tem que ir todos os dias. Todos os dias tem que ir na igreja. Se faltar um dia, o pastor chama ela, repreende. O que você não veio? Você perdeu a fé? Você está falando com quem? Está escrito aí. O pastor domina com mão forte. Tem pastores que são verdadeiros ditadores para com o povo. Não com o pecado. Com o pecado ele é brando. Com o pecado ele é carinhoso. Mas com aquele que não dá o dízimo, aquele que não foi na igreja no domingo, aí o pastor é ditador. Aí ele age com mão forte. Mas contra o pecado ele é um covardinho. É um calcinha apertada. Moderninho. Essa é a igreja que você frequenta. É a igreja que você sustenta. E você espera que Deus vai te ouvir. Ah, melhor você acreditar em Papai Noel, botar o sapatinho na janela. Porque Deus não vai te ouvir. Veja. A igreja está te oferecendo amuletos. Você está colocando a sua fé sobre amuletos. A igreja moderna é mais idólatra do que a igreja católica. Então você coloca a sua fé numa garrafa d'água, num manto, que apaga a luz, que o pastor se veste de judeu.
Você não pauta a sua fé no caráter que Deus quer que você tenha, na honestidade que Deus quer que você tenha, na verdade que Deus quer que você tenha. Não! Você pauta a sua fé na igreja A, na igreja B, porque o pastor canta bonito, porque o pastor te trata de meu querido, ou o pastor te dá água. Ele não bebe água ungida, ele não usa água ungida, ele usa o remédio. Mas ele te trata com mão de ferro. Está escrito isso aí. Está escrito, obrigado, dona Lica. Deixa de ser idiota. Eu te chamo de idiota por duas razões. Ou você vai ficar com ódio de mim, ou você vai me agradecer pro resto da vida. Ontem um senhor me escreveu, ele sempre divulga os meus vídeos, e eu escrevi para ele, e eu falei, poxa, muito obrigado por divulgar os meus vídeos. Ele disse, bispo, eu lhe conheço desde 94. Desde 1994 que eu lhe sigo. E por causa das suas mensagens, hoje eu estou de volta ao reino de Deus. Eu lhe sigo, bispo, desde 94. Quase 40 anos. Ele disse, bispo, eu lhe sigo. Foram as suas mensagens que, em outras palavras, me salvaram. O que eu dei para esse homem? Eu nem sei quem ele é. Mas ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Eu não vendo para você mentira. Eu não vendo para você falsidade. Eu não vendo. Jeremias nunca mudou a sua maneira de pregar porque Deus não deixou. Jeremias foi um dos profetas mais perseguidos. Todos foram, mas Jeremias foi um dos mais perseguidos. Só porque ele falou contra o pecado. Hoje é proibido nas igrejas falarem contra o pecado. Hoje é proibido nas igrejas falar contra a mentira, porque os pastores são mentirosos. Os pastores são falsos. São medíocres, hipócritas. Então eles não podem pregar sobre isso. Então, eles pegaram a pobreza como carro-chefe. Vamos falar de pobreza. Porque quem não gosta de dinheiro? O rico estuda, o rico investe, o rico tem um plano B, guarda dinheiro. O pobre não. O pobre aí perde o trabalho, leva um chute na bunda, aí fica desesperado. Aí a culpa é do Bolsonaro. Qual é o seu plano B? Qual é o seu plano B? Você tem? Não, o pobre não tem. O rico tem. O rico tem até o plano C. Mas a culpa é do Bolsonaro. Então, os políticos, eles vivem desses argumentos. Educação de primeira, saneamento básico, casa para todo mundo. Vamos dar casa para todo mundo. Como o Ciro Gomes. Né? O Ciro Gomes não precisa nem de ministro, porque ele sabe tudo. Ele vai fazer tudo. Tudo o Ciro Gomes sabe. Aí vem o outro lá, não, porque nós vamos acabar com a pobreza, porque nós vamos dar casa própria para todo mundo. Os ignorantes, os estúpidos acreditam nisso. Acreditam. Aí você vê a diferença dos Estados Unidos para os outros países. Aqui se ganha por hora. Você trabalhou, ganhou. Não trabalhou, não ganha. Aqui não tem 13º. Aqui não tem fundo de garantia. Aqui não tem o que tem no Brasil. Aqui, bonitinho. Você trabalhou, ganhou. Não trabalhou. Aqui não pode ficar atendendo telefone, não pode ficar indo no banheiro na hora do trabalho, você não pode atender telefone, não pode ficar indo no banheiro, porque aqui, bonitinho, você ganha por hora. Sempre tem alguém te vigiando aqui. Mas no Brasil, segunda pessoa já chega desanimada.
para contar as histórias de sexta, sábado e domingo. Aí fica aquela conversinha, né? Porque eu fiz isso, porque eu fui aquilo, porque eu fui no carnaval, fui na micareta, porque teve festa, batizado, porque o cachorro morreu. Aí começa a trabalhar na terça. Aí na sexta-feira já começa, não, porque hoje é sexta, né? Hoje sextou, então já estou pensando o que eu vou fazer, tomar uma cervejinha, geladinha. Esse é o pobre. Esse é o pobre. E aí ficam os pastores, os estúpidos, os canalhas dos pastores, ficam orando. Não, porque você vai sair da pobreza. Não, eu não oro. Eu sou justo, eu não oro. Não perco meu tempo orando por essa gente. Não perco meu tempo. Você quer a minha oração? Então faz o que eu falo. Faz o que eu falo. Senão, minha oração não tem valor para você. Eu sempre fui assim, e já disse e vou repetir. Poucas pessoas me procuravam para atendimento, porque a minha pregação já era para rachar. Então ninguém fica, bispo, quero falar com o senhor, bispo, ora por mim, bispo, bota a mão na minha cabeça. Pô, falei, ei, você não acredita na oração que eu fiz? Você não acredita na mensagem que eu preguei? Então o que você quer a oração? Eu sempre fui assim, bem carinhoso. Sempre fui carinhoso, sempre fui muito romântico, pregando e simpático a palavra de Deus. Então ninguém me procurava. Ninguém me procurava. Meu amigo e minha amiga, está escrito aí. Os profetas enganavam, mas o povo gostava do engano. Dona Líquia, já vai terminar 30 minutos? Por favor. O povo gosta de ser enganado. E você talvez seja. E você, pastor, você está enganando o povo. Você fica orando, subindo monte, se vestindo de judeu e galão d'água. Prega a verdade, bonitinho. Prega a verdade. Você não vai ficar perdendo tempo subindo monte, não. Não estou dizendo que você não possa ir. Estou dizendo isso. Mas prega a verdade. Prega a verdade, bonitinho. Aí fica orando e apaga a luz e acende a luz e finge que está chorando. E isso, você está perdendo o seu tempo, porque Deus não ouve. Não tem milagres na sua igreja. Você tem que agir com mão de ferro para as pessoas poderem irem, dar o dízimo da oferta. Isso não é igreja, não. Igreja, tudo tem que ser espontâneo, porque tem que nascer de Deus. É Deus que tem que tocar. Eu não nasci pastor, minha família, ninguém era de igreja. Eu nunca aprendi no exército, na escola, nada. Nasceu em mim. Nasceu em mim. E já fazem 40 anos que eu prego. Meu amigo e minha amiga, o seu problema é ignorância. Tem espelho na sua casa? Tem espelho? Então fale para você, eu sou burro, eu sou ignorante, eu estou acreditando em Papai Noel, eu estou acreditando em pastor, em político que estão mentindo para mim, não todos, mas estão mentindo para mim, sempre a mesma ladainha. Chega a política, aí eles vão para a rua, os políticos, inclusive os políticos das igrejas, aí eles fazem até enterro de cachorro. Sempre prometendo para você que vai tirar você da pobreza, que vai te dar casa no Alto da Boa Vista, que vai te dar casa no Alphaville, que vai te dar casa em Beverly Hills, sempre prometendo. E você é burro, você acredita. Se por rico está difícil, imagine por pobre. Aí vem os pastores dizendo, não, porque Deus é contigo, porque Deus vai te honrar, porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Aí eles usam inúmeros versículos. Você, olha que bacana, você fica tonto de tantos versículos que você vai ser grande, que Deus vai te honrar. Mentira! Porque existe um processo para Deus te honrar. Se você não honra a Deus, como é que Deus vai te honrar? A começar daí. Se você não honra a Deus, esquece que Deus pode ler toda a Bíblia para você, porque não é para você. A Bíblia é para quem obedece. As promessas é para quem obedece. Assim de fácil. Fica aí essa mensagem. Se você é amante da verdade, divulgue esse versículo, ou esse vídeo, melhor dizendo, perdão. Se você é amante da verdade, divulgue
esses vídeos. Entre lá na página do Facebook, vai lá no YouTube, onde diz mentiras que parecem verdade, Sérgio Von Held. Tem centenas de vídeos, tudo no mesmo tom. Você vai ver. Você vai ver. Não tem mudança, não tem variação. O que falta em você é vergonha na cara, não é dinheiro. O que falta em você é vergonha na cara. Ah, não gosta, bispo. Ah, não fala assim, bispo. Eu falo. E falo coisa pior, hein? Você não tem vergonha na cara. Você fica dependendo de pastor, de político, a vida toda. O pastor fala que você tem que fazer isso, fazer aquilo, mas ele não faz. O político, a mesma coisa. Você vê, o Lula condenou aí quem tem dinheiro. Veja o que ele gastou no casamento dele. Ele tem direito de gastar o que ele quiser. Ele ganha para isso. Mas ele pregou uma coisa e viveu outra. Os políticos é a mesma coisa. Não esqueça que agora esse ano é de política. Eles vão te dar casa, eles vão te dar carro, eles vão te dar dinheiro, vão te dar viagem para os Estados Unidos. Você vai ver.